Você já se viu presa em um ciclo de relacionamentos com homens que parecem experts em jogar com sentimentos? Aqueles que entram em sua vida como um furacão, desarrumam tudo e partem deixando apenas fragmentos do que você era? O mulherengo, essa figura tão comum em nossas histórias de amor, carrega consigo um mapa de inseguranças que raramente permitimos explorar. Esta noite, enquanto as palavras deslizam suavemente entre nós, quero convidá-la a uma jornada diferente. Uma onde você não é a presa, mas a observadora. Onde suas lágrimas não são mais derramadas em vão, mas transformadas em sabedoria cristalina sobre a natureza humana. O homem que coleciona mulheres como troféus traz consigo um universo de fragilidades cuidadosamente escondidas atrás de sorrisos confiantes e olhares sedutores. Sua aparente força é, na verdade, uma fortaleza construída sobre areia. E conhecer as rachaduras nessa estrutura não é sobre vingança, é sobre libertação. Quando você compreende o que move alguém, você deixa de ser movida por ele. Quando você enxerga através da fachada, o encanto se dissolve como névoa, sob o sol da manhã. As águas profundas do comportamento mulherengo não são tão misteriosas quanto parecem. Elas nascem de inseguranças fundamentais, medos primitivos e padrões que, uma vez reconhecidos, perdem sua capacidade de ferir. E é esse conhecimento que desejo compartilhar com você agora. Lembre-se, o poder verdadeiro nunca esteve em manipular outro ser humano, mas em compreender tão profundamente as engrenagens que movem os relacionamentos que você se torna imune às suas armadilhas mais comuns. Então, acomode-se, respire fundo e permita-se absorver cada palavra não como estratégia de batalha, mas como chave de libertação para seu coração. 1. A necessidade insaciável de validação externa. O homem que parece ter todas as respostas frequentemente carrega a mais fundamental das perguntas em seu íntimo: sou suficiente? Esta dúvida ancestral, este abismo de incerteza que habita seu centro, é o que o impulsiona a buscar incessantemente nos olhos de diferentes mulheres o reflexo de seu próprio valor. Cada nova conquista funciona como uma dose temporária de um remédio que nunca cura a ferida original. Você vê, a validação externa é como água salgada para quem tem sede. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Esta fragilidade nasceu provavelmente nas primeiras relações de afeto, quando aprendemos sobre nosso valor através dos olhos de quem amamos. O menino que não recebeu confirmação suficiente de seu valor intrínseco torna-se o homem que precisa constantemente provar a si mesmo que é desejável, que é capaz, que é extraordinário. O paradoxo doloroso é que, mesmo após conquistar 10, 20, 100 corações, a dúvida persiste como uma sombra fiel. E se esta for a última? E se depois disso ninguém mais me quiser? Este medo silencioso o mantém em perpétuo movimento. Quando você compreende que não está lidando com um predador confiante, mas com alguém tão assustado quanto uma criança perdida em um labirinto de espelhos, algo muda em sua percepção. O poder que ele parecia ter sobre você começa a dissipar. A validação que ele busca em você não é diferente daquela que procurou em tantas outras. Não porque você não seja especial, mas porque nenhuma fonte externa jamais preencherá o vazio que ele carrega. 2. O medo profundo da intimidade verdadeira. Observe atentamente o comportamento do mulherengo e você perceberá um padrão curioso. Ele se aproxima apenas até certo ponto, nunca permitindo que a conexão ultrapasse uma fronteira invisível. Este limiar é o portal para a intimidade verdadeira, território que ele evita como se fosse um abismo sem fundo. A intimidade real exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige coragem. Exige mostrar-se por completo, com cicatrizes, medos e imperfeições. Para quem construiu uma identidade baseada na performance perfeita, na imagem cuidadosamente cultivada, este é o maior dos terrores. O medo da intimidade é, em sua essência, o medo de ser verdadeiramente conhecido e ainda assim rejeitado. É preferível controlar múltiplas conexões superficiais do que arriscar-se em uma única conexão profunda. É mais seguro ser adorado à distância por muitas do que ser verdadeiramente visto por uma.
Este homem aprendeu, em algum momento de sua história, que revelar-se por completo é perigoso. Talvez tenha testemunhado relacionamentos dolorosos, abandono ou tenha sido punido por sua vulnerabilidade. Aprendeu a trocar profundidade por extensão, qualidade por quantidade. Quando ele começa a sentir que está sendo verdadeiramente visto por você, não apenas a versão polida que apresenta ao mundo, mas também suas fraturas e contradições, o alarme interno dispara. A proximidade torna-se ameaça e o afastamento inevitável. Compreender este mecanismo é libertador. Você percebe que sua capacidade de criar conexões genuínas não é uma fraqueza, mas uma força que ele não possui. E o que parecia rejeição pessoal revela-se como o reflexo de suas próprias limitações emocionais. 3. A ilusão de controle como escudo. O controle é a moeda mais valiosa no mundo do mulherengo. Controle sobre suas emoções, sobre as expectativas dos outros, sobre as narrativas que se desenvolvem. Este homem orquestra cuidadosamente cada interação para manter-se sempre em posição de vantagem emocional. Esta necessidade obsessiva de controle não é demonstração de força, é evidência de fragilidade profunda, pois apenas quem teme profundamente o caos precisa controlar cada variável com tanto empenho. Por trás desta fachada de domínio, encontra-se alguém profundamente assustado com a possibilidade de que, se soltar as rédeas por um momento, tudo desmoronará. O medo do abandono, da rejeição, da insignificância, todos estes fantasmas o perseguem quando ele não está no comando da situação. Sua estratégia de multiplicar relacionamentos serve a este propósito. Se uma conexão ameaça sair de seu controle, ele sempre tem outras para onde recorrer. Se uma mulher começa a fazer demandas emocionais que o desestabilizam, ele tem rotas de fuga já preparadas. O controle também se manifesta na forma como ele administra informações. Você notará que sabe muito pouco sobre ele, além do que ele escolheu cuidadosamente revelar. Enquanto isso, ele coleta dados sobre você, seus sonhos, medos, inseguranças, armazenando-os como ferramentas potenciais de manipulação. Quando você reconhece esta dinâmica, percebe que sua abertura emocional, sua capacidade de navegar na incerteza e vulnerabilidade não são pontos fracos, mas indicativos de uma força interior que ele ainda não desenvolveu. Você já se perguntou por que parece tão difícil deixar ir este tipo de homem? Porque mesmo sabendo de seus padrões, algo em você ainda quer permanecer. Talvez seja o momento de refletir sobre como essa dinâmica ecoa em você mesma. Enquanto fazemos esta jornada juntas, gostaria de convidar você a se tornar parte de nossa comunidade. Cada pessoa que se inscreve neste canal traz consigo histórias únicas, feridas semelhantes e uma coragem admirável de olhar para dentro. Ative o sino de notificações e torne-se parte deste círculo de mulheres que escolheram compreender em vez de apenas sofrer, que escolheram crescer em vez de apenas suportar. Sua história e sua jornada importam profundamente para mim e para todas que aqui se encontram. Agora, retomemos nossa exploração das fraquezas que comandam o coração do mulherengo. 4. O vazio existencial, preenchido com conquistas. No centro do comportamento do homem mulherengo, frequentemente existe um vazio existencial, uma ausência de significado e propósito que ele tenta desesperadamente preencher com a excitação temporária de novas conquistas. A busca incessante por novas parceiras funciona como distração eficaz deste vazio interno. Cada novo relacionamento traz consigo uma onda de novidade, de adrenalina, de possibilidades que temporariamente silencia a pergunta que ele evita fazer a si mesmo. É apenas isso que a vida tem a oferecer? Pesquisas no campo da psicologia existencial nos mostram que seres humanos precisam de significado tanto quanto precisam de ar. Quando esse significado não é encontrado em propósitos maiores, em conexões genuínas ou em crescimento pessoal, buscamos substitutos mais imediatos. Para este homem, o número de conquistas torna-se medida de seu valor e propósito. A ausência de uma bússola interna confiável o deixa dependente das reações que consegue extrair de suas parceiras. O brilho nos olhos de uma mulher quando se apaixona, a admiração, o desejo,
tudo isso funciona como confirmação temporária de que ele existe, de que importa. Este vazio existencial frequentemente tem raízes na desconexão com valores próprios autênticos. Talvez ele tenha crescido em um ambiente onde o valor masculino era medido por conquistas externas, não por qualidades internas. Ou talvez tenha testemunhado modelos de masculinidade que associavam valor próprio à capacidade de atrair múltiplas parceiras. Quando você reconhece este padrão, percebe que a atenção dele nunca foi realmente sobre você especificamente. Foi sobre o que você representava momentaneamente em sua busca por significado. Esta compreensão, embora dolorosa inicialmente, carrega em si uma libertação profunda. 5. A fragilidade do ego masculino. Mascarada de força. Por trás da fachada de confiança inabalável e charme calculado, existe uma estrutura surpreendentemente frágil, o ego masculino que define todo o comportamento do mulherengo. Esta fragilidade é precisamente o que o impulsiona a buscar constantes reafirmações de seu valor através de novas conquistas. A psicologia nos ensina que quanto mais frágil o ego, mais rígidas são as defesas criadas para protegê-lo. O homem que não pode suportar rejeição criará elaborados sistemas para garantir que seja sempre ele quem rejeita primeiro. Aquele que teme não ser suficiente buscará comprovações quantitativas, números no lugar de profundidade. Esta fragilidade se revela nos momentos de desafio. Observe como ele reage quando você não está disponível, quando não responde, como esperado, quando estabelece limites claros. A raiva desproporcional, o silêncio punitivo, as tentativas de despertar ciúmes, todas estas são reações de um ego ameaçado. O paradoxo é que enquanto ele se apresenta como alguém emocionalmente impenetrável, sua estabilidade interna depende inteiramente de confirmações externas constantes. Como um castelo de cartas impressionante à primeira vista, mas que desmorona ao menor sopro de vento. Esta fragilidade frequentemente tem raízes em definições rígidas e limitantes de masculinidade que ele internalizou. A ideia de que homens não podem demonstrar vulnerabilidade, de que devem sempre estar no controle, de que seu valor está atrelado à capacidade de conquistar, estas noções tóxicas criam uma prisão invisível da qual ele não sabe escapar. Quando você compreende esta dinâmica, percebe que o que parecia poder sobre você era, na verdade, uma armadura desesperada protegendo um interior assustadoramente vulnerável. E com esta compreensão, vem a capacidade de não mais tomar pessoalmente seus comportamentos. 6. O medo paralisante do crescimento emocional. A sexta e talvez mais fundamental fragilidade do homem mulherengo é seu terror profundo e muitas vezes inconsciente do verdadeiro crescimento emocional. O desenvolvimento emocional autêntico exige confronto com dores internas, reconhecimento de padrões destrutivos e, crucialmente, mudança. Todos processos que ele evita a todo custo. Para crescer emocionalmente, precisamos primeiro admitir nossas limitações. Precisamos encarar nossas sombras, nossos comportamentos tóxicos, nossas dependências emocionais. Para alguém cuja identidade está construída sobre a ilusão de controle e invulnerabilidade, este é o maior dos terrores. O crescimento emocional exige também que abandonemos estratégias que, embora disfuncionais, são familiares e previsíveis. O comportamento mulherengo, com toda a sua disfuncionalidade, oferece um mapa conhecido de interações. Ele sabe exatamente o que fazer para obter validação rápida, como manipular para manter controle, como escapar quando a intimidade ameaça. Abandonar estas estratégias significaria navegar em território desconhecido sem as ferramentas que sempre utilizou. Significaria aprender uma nova linguagem emocional, desenvolver músculos psicológicos atrofiados por anos de negligência. Este medo muitas vezes se disfarça de desdém. Ele pode ridicularizar pessoas emocionalmente articuladas, zombar de homens que demonstram vulnerabilidade ou desvalorizar conversas sobre crescimento pessoal. Esta atitude defensiva esconde não superioridade, mas terror de sua própria inadequação nesse campo. Quando você compreende esta dinâmica, percebe que sua própria jornada de crescimento emocional, sua disposição para olhar para dentro,
para mudar, para buscar compreensão mais profunda, não é uma fraqueza a ser explorada, mas uma força que ele secretamente inveja, mas não sabe como cultivar. Agora que exploramos estas 6 fragilidades fundamentais, permita-me conduzi-la um pouco mais profundamente nesta jornada de compreensão. Conhecer estas vulnerabilidades não é sobre adquirir ferramentas para manipulação ou vingança. Não é sobre destruir egos, mas sobre desconstruir ilusões que mantêm tanto você quanto ele presos em ciclos disfuncionais. A verdadeira liberdade vem quando você reconhece que o comportamento dele nunca foi sobre sua insuficiência, mas sobre as limitações emocionais dele. Quando você compreende que sua capacidade de amar profundamente não é uma vulnerabilidade a ser explorada, mas uma força que ele não consegue corresponder em seu estado atual. Talvez você tenha sido atraída por este tipo de homem porque algo nele ecoou suas próprias feridas não cicatrizadas. Talvez a dança de aproximação e afastamento, a promessa constante de algo mais, tenha reencenado padrões familiares de sua própria história. Este reconhecimento, embora doloroso, é o primeiro passo para reescrever seu futuro emocional. A psicologia dos vínculos afetivos nos ensina que frequentemente buscamos no outro a chance de curar feridas antigas. O problema surge quando escolhemos curandeiros que carregam exatamente as mesmas feridas que tentamos sarar. O mulherengo, com seu medo de intimidade, sua necessidade de validação externa e seu terror do crescimento emocional, não pode oferecer o solo seguro necessário para seu florescimento emocional. A compreensão disto não é derrota, é libertação. Permita-se sentir compaixão não apenas por si mesma e pelas escolhas que fez no passado, mas também por ele, preso em padrões que oferecem apenas satisfação superficial enquanto negam o que todos os seres humanos mais profundamente desejam: conexão autêntica. Esta compaixão, no entanto, não significa que você deva permanecer em relacionamentos que drenam sua energia e minam sua autoestima. Pelo contrário, a verdadeira compaixão reconhece que cada pessoa precisa percorrer sua própria jornada de crescimento e que algumas pessoas só iniciarão esta jornada quando confrontadas com as consequências de seus comportamentos destrutivos. Estabelecer limites claros com este tipo de homem não é um ato de crueldade. É um convite para que ele confronte as fragilidades que tem evitado enfrentar. É oferecer-lhe o espelho da realidade em vez do espelho distorcido que ele busca nas reações manipuladas que induz nas outras. O estabelecimento de limites saudáveis começa com o autoconhecimento profundo. Quando você compreende seus próprios valores, necessidades e limites, torna-se progressivamente mais difícil para alguém convencê-la a comprometê-los em troca de migalhas de afeição. A independência emocional que você desenvolve neste processo não é sobre não precisar de ninguém. É sobre não precisar de validação de pessoas incapazes de oferecer amor autêntico. É sobre reconhecer seu valor intrínseco, independente da opinião de quem só sabe avaliar pessoas como conquistas. Este é um processo gradual. Cada vez que você escolhe não responder a uma tentativa de manipulação, cada vez que mantém seus limites, mesmo quando isto significa perder sua atenção, cada vez que recusa aceitar menos do que merece, você fortalece seus músculos de autodeterminação. Os mecanismos de defesa emocional que você desenvolveu para lidar com relacionamentos disfuncionais, talvez minimizar suas necessidades, racionalizar comportamentos inaceitáveis ou ignorar sinais de alerta, foram úteis no passado. Eles permitiram que você sobrevivesse a situações dolorosas. Agora, com maior consciência, você pode gradualmente substituí-los por respostas mais saudáveis, baseadas não no medo, mas na clareza e no amor próprio. A metamorfose de uma mulher que repetidamente se encontra envolvida com homens emocionalmente indisponíveis para uma que atrai e é atraída por conexões genuínas não acontece da noite para o dia. É uma jornada de pequenas escolhas diárias, de momentos de autoconsciência, de coragem para sentir o desconforto de padrões em transformação. Nesta jornada, você descobrirá que o verdadeiro poder nunca esteve em conseguir mudar o comportamento dele, mas em transformar sua própria relação consigo mesma.
À medida que sua luz interior brilha mais forte, naturalmente atrairá pessoas que celebram em vez de temer seu brilho. Você perceberá também que a verdadeira intimidade, aquela baseada em vulnerabilidade mútua, crescimento compartilhado e aceitação profunda, é infinitamente mais satisfatória que a montanha-russa emocional de relacionamentos com pessoas emocionalmente imaturas. E talvez o mais importante, você descobrirá que sua capacidade de amar profundamente, que uma vez pareceu sua maior vulnerabilidade, é na verdade sua maior força. Em um mundo onde tantos temem a profundidade emocional, sua coragem para mergulhar nas águas mais profundas do amor humano é um dom precioso. O caminho à sua frente não será sempre fácil. Haverá momentos de dúvida, de retrocesso, de saudade daquela familiar dança de aproximação e afastamento. Nestes momentos, lembre-se, você está desaprendendo padrões que talvez tenham sido formados ao longo de décadas. Seja gentil consigo mesma no processo. Lembre-se também que você não está sozinha nesta jornada. Milhares de mulheres trilham caminhos semelhantes, desvendando os mesmos mistérios, curando feridas parecidas. Há força neste conhecimento, no entendimento de que sua experiência, embora profundamente pessoal, conecta-se a um tecido maior de experiência feminina. O processo de estabelecer limites saudáveis com homens que apresentam estes padrões não é sobre tornar-se fria ou calculista. Pelo contrário, é sobre preservar sua capacidade de amar plenamente, direcionando-a para quem pode recebê-la e retribuí-la na mesma intensidade. Em sua essência, compreender as fragilidades do homem mulherengo é menos sobre ele e mais sobre você. Sobre reclamar seu poder, definir sua narrativa e escolher conscientemente o tipo de amor que deseja cultivar em sua vida. Ao final desta jornada de compreensão, você terá adquirido não apenas clareza sobre os padrões dele, mas, mais importante, sobre os seus próprios. Você terá desenvolvido uma bússola interna mais precisa, capaz de distinguir entre o brilho superficial de alguém que apenas deseja conquistá-la e a luz mais suave, porém constante, de alguém capaz de caminhar verdadeiramente ao seu lado. E talvez o mais transformador, você terá aprendido que destruir o ego de alguém nunca foi o objetivo real. O verdadeiro propósito sempre foi construir-se a si mesma, mais forte, mais consciente, mais capaz de dar e receber o amor que sempre mereceu. Esta jornada de autodescoberta e fortalecimento emocional não tem um ponto final definido. É um caminho contínuo de expansão, de refinamento, de evolução. E cada passo que você dá nesta direção é uma vitória digna de celebração. Que as compreensões que compartilhamos aqui hoje sejam sementes plantadas no jardim de sua consciência, sementes que, com tempo e cuidado, florescerão em relacionamentos mais saudáveis, fronteiras mais claras e um amor próprio inabalável. Você, que chegou até aqui, já demonstrou coragem e compromisso com seu próprio crescimento. Confie neste impulso, nesta sabedoria interior que a guiou até este momento. Ela continuará a iluminar seu caminho adiante, revelando novos horizontes de possibilidade em sua vida emocional. Lembre-se sempre, você não é definida pelos relacionamentos que teve, mas pela sabedoria que extraiu deles e pelas escolhas que faz a partir desta compreensão. E estas escolhas, feitas com consciência e amor próprio, têm o poder de reescrever completamente sua história de amor, não apenas com outros, mas primordialmente consigo mesma.